Quando você entrega o controle a Deus, o céu começa a mover tudo por você. O momento em que você percebe que não consegue controlar tudo. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, de segurar com as próprias mãos algo que no fundo já escapou do teu alcance. Você tem orado, trabalhado, planejado e mesmo assim parece que nada sai como deveria. Mas hoje o Espírito Santo te diz: filho, quando você solta o controle, é aí que eu começo a agir. Há momentos na vida em que Deus nos leva ao limite, não para nos punir, mas para nos ensinar a confiar. Ele permite o silêncio, o atraso, o inesperado, para revelar algo que o coração humano insiste em esconder: a necessidade de controle. Queremos entender tudo, prever o amanhã, decidir o tempo, escolher os caminhos. Mas o Senhor sussurra: reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. É nesse ponto de rendição que o milagre começa. Porque enquanto você tenta controlar, Deus observa. Mas quando você entrega, Ele age. O céu não se move por ansiedade, mas por confiança. E essa confiança nasce quando a alma entende que não precisa mais lutar sozinha. Talvez você esteja enfrentando algo que fugiu completamente do teu domínio. Um diagnóstico, uma separação, uma crise financeira, um filho rebelde. E o coração grita: eu não aguento mais. Pois ouça, é exatamente aí que Deus se revela. Quando você reconhece a tua limitação, o céu libera o poder da providência. O controle humano é pesado, mas a entrega é leve. O controle gera medo, a entrega gera paz. E essa paz não vem de entender tudo, mas de saber que há um Deus soberano que governa os detalhes invisíveis. Ele não perdeu o controle da tua história, apenas está esperando que você pare de tentar conduzir o leme para ele tomar o lugar de comandante. Lembre-se, Abraão teve que subir o monte com Isaque e levantar o cutelo antes que Deus mostrasse o cordeiro. Moisés teve que encarar o mar antes que ele se abrisse. Maria teve que dizer: eis aqui a serva do Senhor, antes de ver o impossível acontecer. O mover do céu só começa quando há entrega total. Então, pergunte-se hoje: o que você ainda está tentando segurar? O que você insiste em controlar, mesmo sabendo que está te esgotando? Talvez Deus esteja apenas esperando o teu sim. Escreva nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Essa declaração não é fraqueza, é fé. É a chave que abre o céu sobre a tua vida. Nos próximos momentos, você vai perceber: quando você entrega o controle, o céu começa a mover tudo. Nada permanece no mesmo lugar, portas se alinham, caminhos se abrem, e a presença de Deus passa a ser o centro, não o medo. Porque quando o controle sai das tuas mãos, o milagre entra nas mãos dele. A sabedoria profética da entrega. Provérbios 3, 5, 6. Há uma sabedoria profunda escondida nas palavras de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas não são apenas palavras bonitas, são uma revelação espiritual que separa quem vive pela ansiedade de quem caminha pela fé. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, não escreveu esse provérbio de um lugar de controle, mas de experiência. Ele sabia o que era tentar governar tudo com a razão e perceber que sem Deus até a sabedoria se torna confusão. O coração humano quer entender antes de confiar, mas Deus ensina o contrário. Confia e depois entenderás. O entendimento humano é limitado, mas a direção divina é perfeita. Quando você se apoia apenas no que vê, nas tuas contas, nas tuas projeções, nas tuas forças, você cria uma prisão invisível chamada autossuficiência. E é por isso que tantos se sentem cansados, porque estão tentando sustentar algo que só Deus pode carregar.
Confiar de todo o coração é diferente de confiar pela metade. Confiar pela metade é dizer: Senhor, eu te entrego, mas quero que seja do meu jeito. Confiar de todo o coração é dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu continuo confiando. E é essa fé rendida que move o céu. Deus não precisa do teu controle, Ele precisa da tua confiança. A entrega não é o fim do esforço, é o início do descanso. Quando você reconhece Deus nos teus caminhos, Ele começa a alinhar tudo que parecia perdido. O que antes era desordem, começa a ganhar direção. O que parecia bloqueado, começa a fluir. O que parecia o fim, torna-se o recomeço. É assim que o céu trabalha, em silêncio, enquanto o coração aprende a se render. Você não precisa entender o como, porque Deus já tem o quando e o porquê. Talvez hoje o teu entendimento te diga que acabou, que é tarde, que não tem mais solução. Mas o Espírito Santo te sussurra: confia, mesmo quando não vês o caminho. Eu estou endireitando as tuas veredas. Quando um filho confia no pai, ele dorme tranquilo, mesmo sem saber o caminho de volta para casa. Assim deve ser a tua fé. Dormir no barco, mesmo quando o vento sopra forte, porque Jesus está presente. E é por isso que a entrega é uma sabedoria celestial, porque o homem natural não entende as coisas espirituais. O mundo ensina a dominar, o reino ensina a confiar. O mundo diz: faça acontecer. Deus diz: permita-me agir. E essa diferença é o que separa quem apenas sobrevive de quem vê o mover sobrenatural de Deus. Declare em fé nos comentários: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Essas palavras têm poder, porque onde há confiança, há movimento. E onde há entrega, o céu trabalha. Nos próximos instantes, você vai entender que essa entrega não é passividade, é parceria com o divino. Porque quem entrega não desiste, coopera com o mover de Deus. Quando Deus te ensina a soltar, o teste da confiança, há momentos em que Deus parece estar em silêncio. E é justamente nesses instantes que Ele está te ensinando a soltar. Porque o verdadeiro teste da confiança não acontece quando tudo está sob controle, mas quando nada parece fazer sentido. Talvez você já tenha orado, chorado e até gritado em segredo pedindo uma resposta. Talvez tenha dito: Senhor, eu já fiz tudo o que podia. E é como se o céu apenas te observasse, não por indiferença, mas por amor. Porque há uma lição que só se aprende no vazio: a de deixar Deus ser Deus. Quando Ele te pede para soltar, não é porque quer te punir, mas porque quer te proteger. Deus sabe o que o teu coração ainda tenta segurar: um relacionamento, um emprego, um plano que parecia perfeito. E enquanto você tenta manter tudo de pé com as próprias forças, Ele te espera no ponto da rendição. O teste da confiança é doloroso porque fere o ego. Fere a parte que quer ter o controle, que quer provar que é capaz, que precisa entender o porquê. Mas Deus não trabalha para alimentar o teu controle. Ele trabalha para fortalecer a tua fé. E fé é caminhar sem ver o chão. Pense em Abraão. Deus não mostrou o destino. Apenas disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Foi no te mostrarei que a fé dele foi lapidada. Pense em José. Antes de ver o palácio, ele passou pelo poço e pela prisão. Mas nada foi em vão. Esses homens não tinham controle sobre o caminho, mas tinham aliança com o Deus que controlava tudo. E é isso que Ele está dizendo a você hoje. Enquanto você soltar, eu sustento. Enquanto você me confiar o leme, eu te levo a águas tranquilas. Mas se você continuar resistindo, o peso do controle vai te afundar. O controle é como areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Talvez o teu coração ainda pergunte: mas e se der errado? E o Espírito responde: e se for exatamente aí que eu te mostrar o que é certo? Confiar é caminhar mesmo sem entender o mapa. É segurar na mão de Deus e dizer:
Mesmo que eu não saiba onde vou, eu sei com quem estou indo. Escreva nos comentários: eu solto o controle e confio em Deus. Essa frase, dita em fé, tem o poder de abrir caminhos que estavam fechados há anos. Porque quando você solta, o céu se move. Quando você entrega, o sobrenatural começa a agir. A confiança é o idioma do reino. E todo milagre começa quando alguém decide confiar, mesmo cansado. Você pode não ver agora, mas algo já está mudando. O que antes parecia fora de controle está sendo reposicionado pela mão de Deus. E no silêncio, onde o teu coração se rende, Ele trabalha em detalhes que teus olhos jamais veriam. Porque o mesmo Deus que te pede para soltar é o Deus que nunca vai te deixar cair. A entrega que transforma a dor em direção. Toda dor tem um propósito escondido, mesmo quando o coração não entende. E às vezes, a única forma de Deus redirecionar a tua vida é permitindo que algo te doa o bastante para te fazer soltar o que não te pertence mais. A entrega verdadeira começa quando a dor se transforma em oração e não em reclamação. Talvez você tenha perdido algo, um sonho, um relacionamento, uma estabilidade que parecia garantida, e nesse vazio, Deus te diz: eu não tirei para te punir, tirei para te alinhar. Porque há dores que vêm para revelar que você estava preso a algo que nunca foi o plano original de Deus. Ele não destrói o que é teu, mas remove o que te impede de crescer. A entrega é o ponto de virada entre o sofrimento e o propósito. Enquanto você luta contra o que Deus está tentando mudar, a dor continua sendo dor. Mas quando você entrega, ela se transforma em direção. A lágrima que antes escorria por desespero passa a ser semente de fé, e o que antes era perda começa a se tornar o caminho para o novo de Deus. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo, mas ao final viu Deus como nunca antes. A dor o levou a um nível de intimidade que o conforto nunca traria. Foi assim com Ana, que chorou até não ter mais voz. E ali, no altar da entrega, nasceu Samuel, o profeta que mudaria o destino de uma nação. A dor que te leva ao altar nunca é em vão. Você pode estar no meio desse processo agora. Pode estar olhando para uma situação que parece o fim. Mas ouça bem, o mesmo Deus que permitiu a dor é o Deus que vai usar essa dor como direção. O que hoje parece perda, amanhã será o testemunho que te levará além. Porque Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele recolhe cada uma delas para regar o terreno do teu futuro. A entrega não é desistência, é o ato mais corajoso de fé que existe. Dizer: Senhor, mesmo ferido, eu confio que Tu sabes o caminho. E é nesse instante que o céu se move. O que era caos começa a se reorganizar. O que era fim se transforma em início. A dor perde o poder quando você decide confiar. Declare em fé nos comentários: Senhor, transforma minha dor em direção. Essas palavras ativam o mover divino dentro de você. Porque o Espírito Santo se manifesta onde há rendição. Entregar não é perder o controle da vida, é colocá-la nas mãos de quem nunca erra o caminho. E quando isso acontece, o coração aprende a descansar. A alma para de correr e o céu começa a guiar cada passo. O vento muda, o tempo muda, e até aquilo que te feriu começa a cooperar para o teu bem. Porque Deus é especialista em transformar lágrimas em destino. Quando o céu começa a mover, os sinais da entrega verdadeira. Há um momento sagrado em que o invisível começa a se mover. Você não vê, mas sente. Não entende, mas algo dentro de você muda. É o instante em que o céu começa a trabalhar, porque o teu coração finalmente soltou o controle. A entrega verdadeira tem sinais. Não é apenas uma frase dita em oração. É uma transformação silenciosa dentro da alma. De repente, o peso que você carregava começa a sair. O medo que te prendia começa a enfraquecer. E sem perceber, a ansiedade dá lugar à paz.
É assim que o mover do céu se manifesta, primeiro dentro, depois fora. Antes de mudar o que está ao redor, Deus muda o que está dentro. Ele ajusta o teu coração, alinha teus pensamentos, reorganiza a tua fé, e o que antes parecia confusão começa a se tornar direção. Você percebe que o céu começou a se mover quando as tuas orações mudam de tom. Você para de pedir que Deus faça do seu jeito e começa a dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. É nesse ponto que o sobrenatural se manifesta, porque o reino só opera onde há rendição. Talvez você ainda não veja portas abertas, mas se o teu coração está em paz, já há um milagre em andamento, porque a paz é o primeiro sinal do mover divino. A paz não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você entende que Deus está no comando, mesmo que ainda não veja o resultado. E essa certeza silenciosa é o prenúncio da vitória. Lembre-se de Elias. Quando ele orou por chuva, o céu ficou em silêncio 7 vezes, mas na 8ª o servo disse: Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era pouco, mas era o sinal. Assim Deus trabalha. O mover começa pequeno, quase invisível, mas carrega dentro dele a promessa completa. Escreva nos comentários: o céu já está se movendo por mim. Essa frase é mais que uma confissão, é um selo espiritual. Porque quando você declara em fé, você se alinha ao que o céu está fazendo. Deus começa a mover tudo o que parecia parado. Corações se quebrantam, portas se destrancam, caminhos se endireitam. E o que parecia fora de lugar começa a se alinhar com o propósito. Porque o céu não trabalha com pressa, mas com perfeição. Quando o mover divino começa, você não precisa mais provar nada. A presença de Deus começa a te justificar. As pessoas que duvidaram de você verão o resultado da tua entrega. Não porque você lutou, mas porque você confiou. A entrega é o gatilho da providência. E quando o céu se move, nenhuma força pode impedir. Nem o tempo, nem o homem, nem o inimigo. Tudo se curva diante da vontade de Deus. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Há momentos em que você ora e o céu parece fechado. Você clama, busca, se ajoelha, mas não houve resposta. E a mente tenta convencer o coração de que Deus te esqueceu. Mas não, ele não se calou por descuido. Ele se calou por propósito. O silêncio de Deus é a sala onde ele prepara os maiores milagres. É ali, quando tudo parece parado, que ele está movendo as peças em segredo. Você não vê, mas o invisível trabalha. Você não ouve, mas o céu está desenhando o caminho por onde você vai andar. O problema é que muitas vezes confundimos silêncio com abandono. E é nesse ponto que a fé é testada. Porque confiar em Deus quando Ele fala é fácil. O desafio é confiar quando Ele fica quieto. Mas lembre-se, o agricultor não fala enquanto a semente germina. Ele apenas espera o tempo certo para ver o fruto. Assim é Deus com você. Quando Ele está em silêncio, não é porque te deixou, mas porque quer te ensinar a reconhecer sua voz, mesmo sem som. Quer te ensinar a depender da presença e não apenas da resposta. Porque quem confia de verdade aprende a descansar mesmo no silêncio. A ausência da resposta não é a ausência da presença. O próprio Jesus viveu esse silêncio no Getsêmani. Suas lágrimas caíam como sangue e o Pai permaneceu quieto. Mas aquele silêncio não era descuido, era redenção sendo escrita. Porque enquanto o Filho se rendia, o plano eterno estava sendo costurado. E 3 dias depois, o silêncio deu lugar à ressurreição. O mesmo acontece contigo. O silêncio que hoje te dói será a ponte que Deus usará para te conduzir ao novo. O que parece demora é, na verdade, sincronização. O que parece vazio é, na verdade, gestação. Há promessas sendo formadas no escuro, longe dos olhos humanos, porque algumas vitórias precisam nascer em segredo para não serem sabotadas.
Declare nos comentários: mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Essa frase é fé pura, e o inferno não suporta uma alma que confia no meio do silêncio. O silêncio de Deus não é castigo, é estratégia. Ele silencia o que te distrai, para que você aprenda a ouvir o essencial. Ele se cala por um tempo, para que a tua fé fale por você. E quando ele volta a falar, tudo muda. Portas se abrem, o impossível acontece. E você entende que o céu nunca esteve distante, apenas estava te preparando. O silêncio é a pausa entre a promessa e o cumprimento. Mas lembre-se, até o silêncio de Deus carrega som de vitória. O momento em que Deus reverte o impossível há um instante misterioso no tempo, aquele em que tudo parece perdido e de repente algo muda. Não há aviso, não há lógica, mas o vento do Espírito sopra e o impossível começa a se mover. Esse é o momento em que Deus entra em cena. Você já percebeu como ele age quando ninguém mais acredita? Ele espera o cenário ficar impossível para provar que é o Deus do sobrenatural. Quando tudo parece desabar, ele ergue um novo caminho. Quando todos se afastam, ele se aproxima. Quando o mundo diz acabou, ele sussurra: agora é minha vez. É nesse ponto da jornada que a entrega começa a florescer. Porque a entrega não é desistência. É o solo onde o milagre germina. Enquanto você descansava, o céu preparava algo que teus olhos não poderiam imaginar. Você achava que Deus estava demorando, mas ele apenas estava orquestrando. José foi esquecido na prisão, mas no tempo certo, Deus fez o faraó sonhar. Daniel foi lançado na cova, mas a boca dos leões foi fechada antes que pudesse rugir. Pedro estava acorrentado entre soldados, mas o anjo já estava a caminho. Assim é o agir de Deus, inesperado, repentino e perfeito. Quando Deus decide mover, ninguém pode deter. O coração que estava endurecido começa a se quebrantar. O caminho que estava bloqueado se abre sem esforço. A resposta que parecia distante chega com poder e paz. E tudo aquilo que antes te preocupava começa a se alinhar diante dos teus olhos. Talvez agora você esteja exatamente nesse ponto, o da virada invisível. Nada parece diferente, mas algo já está mudando no mundo espiritual. Os céus estão se movendo a teu favor. Os anjos estão em movimento, e o que era impossível para ti está sendo revertido pela mão de Deus. Declare em fé: Deus está revertendo o impossível na minha vida. Porque toda vez que você fala em fé, o céu responde. Lembre-se, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele cria as circunstâncias. Ele não depende do tempo. Ele domina o tempo. E quando decide agir, ele muda o curso da história em um piscar de olhos. A tua parte é crer. A parte dele é fazer o impossível acontecer. E ele fará. Não por causa da tua força, mas por causa da tua fé. O impossível é o palco preferido de Deus. É lá que ele mostra que nunca perdeu o controle. E quando o milagre acontecer, porque vai acontecer, você vai entender que tudo o que ele te pediu foi entrega. Quando a presença de Deus muda o ambiente. Há algo que nenhuma força da terra pode explicar. O momento em que a presença de Deus entra em cena. Nada precisa ser dito, mas tudo muda. O ar parece mais leve, o coração se aquieta e até o ambiente ao redor parece diferente. É como se o céu se inclinasse sobre você. Essa presença não depende de templos, músicas ou multidões. Ela se manifesta onde há entrega. Quando o coração se rende e diz: Senhor, eu confio, o Espírito Santo se move. E onde ele se move, o caos se reorganiza. Você pode estar em casa, no trabalho ou dentro de um carro chorando, não importa o lugar. Quando a presença de Deus toca um ambiente, a atmosfera muda. O medo se desfaz, a mente silencia e o coração sente uma paz que não tem explicação.
Essa é a assinatura de Deus. Ele não apenas responde, ele transforma tudo ao redor. Talvez ninguém veja o que está acontecendo dentro de você, mas há algo sendo realinhado no invisível. O Espírito Santo está trocando o peso por leveza, o desespero por esperança, a dúvida por certeza. O mesmo espaço que antes te lembrava dor, agora começa a exalar presença. A casa, que era cenário de guerra interior, se torna lugar de consolo. O coração que antes se fechava, agora se torna morada. A presença de Deus não vem apenas para confortar, vem para reconstruir. Ela entra e começa a curar o que estava quebrado. Ela reordena pensamentos, restaura memórias, cicatriza lembranças. E você percebe, eu não estou só. Deus está aqui. Foi o que aconteceu com Davi no campo quando ninguém o via. Ele não tinha público, mas tinha presença. E foi essa presença que o preparou para derrubar gigantes. É ela que te prepara também, para enfrentar o que vier sem perder a paz. Escreva nos comentários: a presença de Deus está comigo agora. Porque quando você declara, você convida o Espírito a permanecer. E quando ele permanece, nada pode ficar igual. Até as coisas que te cercam começam a reagir à glória dele. Pessoas começam a sentir algo diferente em você. Não sabem explicar, mas percebem luz onde antes havia cansaço. É o reflexo do céu em ti. A presença de Deus é o maior milagre que alguém pode experimentar. Não há cura, vitória ou conquista maior do que sentir o Criador habitando dentro do teu coração. E quando essa presença se instala, o controle deixa de fazer sentido, porque tudo o que você precisa já está nele. Ele é a paz que o mundo não pode oferecer. Ele é o descanso depois da tempestade. Ele é o movimento invisível que muda tudo, por dentro e por fora. Quando Deus te mostra o porquê há um tempo em que as perguntas cessam, não porque todas as respostas chegaram, mas porque a alma entende que Deus sempre soube o que estava fazendo. Esse é o clímax da fé, o instante em que o que antes doía começa a fazer sentido. E você olha para trás e percebe: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria chegado até aqui. Deus nunca age por acaso. Cada lágrima, cada silêncio, cada desvio de rota, tudo fazia parte de um plano maior. Você só não via porque estava dentro do processo, mas agora o Espírito Santo te mostra o porquê. O que antes parecia perda era proteção. O que parecia atraso era preparo. O que parecia castigo era alinhamento. A fé não é entender antes, é confiar até que o propósito se revele. E quando se revela, o coração se prostra, não de dor, mas de gratidão, porque o que Deus faz não é apenas restaurar, é transformar. Ele não devolve as coisas como estavam, ele devolve melhores, maduras, cheias de propósito. Pense em José. Aquele jovem rejeitado pelos irmãos viu o porquê apenas anos depois, quando o palácio se abriu e a fome de uma nação foi saciada. Pense em Ester. A menina órfã que se tornou rainha só entendeu o porquê quando percebeu que sua posição salvaria um povo inteiro. Pense em você. Nada do que viveu foi em vão. O porquê de Deus é revelado no tempo certo. E quando ele mostra, você entende que a espera valeu a pena. A dor se torna testemunho. A solidão se transforma em presença. E aquilo que te feriu se torna o ponto de partida para curar outros. Escreva nos comentários: hoje eu entendo que Deus sempre teve um propósito. Porque essa é a confissão de quem amadureceu na fé, de quem passou pelo deserto e saiu de lá com uma nova visão. Quando Deus te mostra o porquê, Ele te entrega uma nova missão. Você deixa de apenas sobreviver e começa a viver com sentido. O controle já não importa mais, porque agora você entende. O céu sempre esteve guiando cada passo. E é aqui que a fé se torna plena. Não há mais medo, apenas confiança. Não há mais desespero,
apenas direção. O coração se alinha, a mente se acalma e a alma descansa, porque tudo, absolutamente tudo, cooperou para o bem. E agora, o que começou em lágrimas termina em propósito. O que nasceu de dor floresce em vitória. E você descobre que a entrega não te tirou nada, apenas te levou ao centro da vontade de Deus. Oração final e chamado espiritual. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o silêncio do ambiente e perceba: Deus está aí. Não em um templo distante, mas dentro de você, habitando esse exato momento. Senhor, nós te agradecemos por cada processo, por cada espera, por cada lágrima que o teu amor transformou em aprendizado. Hoje, reconhecemos que não precisamos entender tudo, apenas confiar. Tira das nossas mãos o peso do controle e enche o nosso coração com a leveza da fé. Ensina-nos a descansar, mesmo quando não vemos o caminho, porque sabemos que tu já estás à frente. Pai, para aquele que ouve esta palavra agora, fortalece o cansado, abraça o coração que estava aflito, mostra que o céu ainda se move, mesmo quando os olhos humanos não percebem. Toca em cada área da vida que parecia parada: saúde, família, finanças, fé. Que haja renovo, que haja cura, que haja esperança. Senhor, onde havia desordem, coloca propósito. Onde havia medo, planta confiança. Onde havia dor, derrama direção. E onde o coração dizia, acabou, faz brotar o novo. Porque nós entendemos: quando entregamos o controle, o teu poder começa a agir. Quando soltamos o que é terreno, recebemos o que é eterno. E quando deixamos de lutar sozinhos, descobrimos o descanso de quem é sustentado por ti. Declare com fé nos comentários: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Essa não é apenas uma frase, é um ato profético. O momento em que você devolve ao Criador o direito de conduzir a tua história. E agora, Senhor, colocamos diante de Ti cada vida que ouviu esta mensagem. Que o Espírito Santo permaneça guiando, acalmando e preparando o caminho. Que o impossível se mova, que o tempo se alinhe e que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, se cumpra sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire novamente, sinta a presença que permanece. Ela é o sinal de que o céu começou a mover tudo. Não é o final, é o começo de algo novo. Inscreva-se e ative as notificações, porque a próxima palavra pode mudar tudo.